Doutora, essa questão eu queria saber como seria exatamente o termo que podemos nos referir a Lula, né? Uma culpabilidade dele, né? E como é que a gente fala, né, ex-condenado juridicamente? E se cabe algum tipo de PEC para mudar essa Constituição, porque a gente sabe que tem várias interpretações dessas jurisprudências, né? Essas leis. E o que deveria ser feito, então, para não haver esse tipo de situação novamente? A gente sabe que em outros lugares do mundo isso não acontece jamais, né? Por que no Brasil isso acontece? O que deveria fazer para mudar esse tipo de situação? Então, obrigada pela pergunta. Muita gente acha que fazer novas leis, né, fazer novas PECs é a solução de todos os nossos problemas, né? Mas um grande sábio já dizia, entre ter um governo com boas leis e homens ruins leis não tão boas e homens bons, é preferíveis homens bons. Então, o que nós vemos é que, por muitas vezes, né, eu tenho todo o respeito ao Supremo, todo o respeito aos membros do Supremo, mas por muitas vezes o próprio Supremo, ele julga contra a Constituição. O exemplo que eu dei do caso da ex-presidente Dilma está claro na Constituição, é só ler, qualquer pessoa entende que no caso de impedimento, se a pessoa for condenada por crime de responsabilidade, ela deve ser afastada de sua função pública e se tornar inelegível por 8 anos. Então está claro, está escrito não está escrito não está escrito que fica a critério do julgador, mas o ministro Lewandowski aplicou apenas a primeira penalidade. Então, por muitas vezes, é necessário sim ter uma lei, ter uma proposta de emenda constitucional para ficar no texto da Constituição. Mas eu percebo que muitas vezes isso não adianta, porque os juízes, sejam da primeira instância, da segunda ou das cortes superiores, fazem interpretações diferentes. Um outro exemplo que eu vou trazer só para ficar bem claro, né? Por exemplo, quem que pode criar um novo crime? Somente o Poder Legislativo. O Código Penal, está claro isso, está escrito no Código Penal, que um novo crime só pode ser criado pelo Poder Legislativo. E recentemente nós testemunhamos que o STF criou um novo crime, ele criou o crime de homofobia. Eu sou completamente favorável à criação de um crime de homofobia, eu sou contra qualquer discriminação, qualquer crime de ódio. Agora, temos que usar os meios corretos para se criar um crime. O correto seria o Poder Legislativo legislar e criar esse crime, não o STF. Então, por mais que a gente ache que uma lei nova vai resolver esses problemas, infelizmente não é assim, porque as cortes superiores dão a interpretação que eles bem entendem, né? Agora, esse caso do STJ, que puniu o Deltan, o próprio STJ tem uma súmula, tem uma regra, tem uma lei que não pode se debruçar sobre o mérito dos casos, analisar a prova, e eles fizeram isso. Mas, por exemplo, um ponto importante que eu acho que deveria sim ser aprovada seria a PEC da prisão após segunda condenação. Isso é urgente. É necessário, sim, que fique claro na Constituição, embora no meu entendimento não precisasse estar na Constituição. O nosso sistema já autorizaria essa prisão, até o próprio STF em 2016, em 2019, entendeu que poderia sim ser, que era constitucional a prisão após segunda condenação, depois mudou de ideia. Mas seria importante que fosse aprovada uma PEC que está dormindo no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não pauta essa PEC. Então ficaria clara a possibilidade dessa prisão. Então existem vários pontos também com a PEC do foro privilegiado. Deveria ser reduzido o foro privilegiado. No Brasil, mais de 55 mil pessoas têm o foro privilegiado, é uma excrescência. Isso não acontece em outros países, né? Em alguns países só o presidente da República tem foro por prerrogativa de função e outros nenhum tem. Então são, a gente chama jabuticabas, né? Questões que somente tem no Brasil, e isso faz com que nós sejamos o país da impunidade.